Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula em que a gente vai discutir se emagrecer é importante no tratamento da obesidade ou não, né? Afinal de contas, nós temos aí um modelo antigo de tratamento para obesidade em que o foco é o peso, a perda de peso. E a gente precisa entender bem, né? Como que isso acontece, quais são as vantagens, as desvantagens da gente focar no peso, e aí então, se a gente não foca no peso, o que é que a gente faz? Onde que deve estar o nosso foco, né? Porque afinal de contas parece que é muito básico. A gente olha para uma pessoa que tem obesidade, se ela emagrecer, ela vai melhorar. Isso que a gente geralmente pensa, né? E que tratamentos antigos nos levam a pensar e a focar na perda de peso a qualquer custo. Só que essa perda de peso a qualquer custo, ela tem um custo gigantesco para a pessoa, inclusive a manutenção da obesidade. Então a gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje, tá joia? Será que é preciso emagrecer para a gente tratar a obesidade? Será que o tratamento da obesidade ele invariavelmente tem que passar pelo emagrecimento? Então a gente primeiro precisa ver alguns pontos de vista, né? Então, no modelo biomédico antigo, a gente tinha o quê? A obesidade como sendo produto, como sendo decorrente de falta de força de vontade das pessoas. E isso era natural que as pessoas pensassem assim por causa da visão que se tinha sobre as causas da obesidade, né? E a gente precisa contrastar isso com a maneira como a gente vê hoje em dia, que ainda não é muito comum, né? Então, para quem já é meu aluno e tudo, é muito fácil ter essa visão, né, de que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, recidivante, etc. Mas para quem não estuda obesidade há muito tempo, para quem não acompanha congressos, né, para quem não tem condições de investir pesado na sua formação, o seu ponto de vista provavelmente ainda é de que precisa muita força de vontade para poder tratar a obesidade, de que o paciente ele é 100% responsável pelo seu tratamento, né? E como a gente viu na aula passada, em que a gente fez aquela discussão sobre o reality, um treinador contra 30 gordos, de que a obesidade puxa vida, como que era o nome? A obesidade é a escolha da pessoa, a obesidade é culpa da pessoa, alguma coisa nesse gênero, gente. Desculpa, eu não consigo lembrar exatamente qual que era a fala inicial, né? O primeiro tema a ser debatido, mas ainda assim, muitas pessoas, muitos profissionais da saúde ainda veem a obesidade como sendo. Aqui, Alexia, obrigada. Ser gordo é uma escolha. Obrigada, gente. Obrigada a todos que mandaram aqui. Ser gordo é uma escolha. Então, ainda hoje, muitas pessoas e profissionais da saúde têm essa visão de que a obesidade não é uma doença, ou se ela é uma doença, né? Como é que de repente você escolhe desenvolver uma doença? É uma doença evitável? Será que ela é tão evitável assim, né? Sendo que a gente está falando de uma doença que é multifatorial e que tem muitos fatores que não estão no nosso controle e que eles não são disparados simplesmente por aquilo que a pessoa come, pela pessoa comer demais. E como é que vai ser uma escolha? Como é que a obesidade vai ser falta de força de vontade ou mesmo como era visto? Ai, gente, e assim, muitos profissionais da saúde ainda veem dessa maneira, né? Pesquisas mais recentes de gordofobia médica e tal comprovam isso. Então, tem muitos profissionais da saúde que acham sim que a falta de força de vontade, que é só ter determinação, foco, que é só a pessoa querer de fato comer menos, fazer melhores escolhas alimentares. E coloco bem entre aspas. Sei que muitos de vocês só estão me escutando, não estão me vendo, né? Então, entre aspas, que são escolhas da pessoa, né? Então, o que eu como sou eu que quem escolhe, então é minha responsabilidade essa obesidade. Não é bem assim, porque a gente precisa olhar para esses fatores, né? Para esses múltiplos fatores que estão envolvidos na gênese da obesidade. Então, assim, coisas bem simples como produção de grelina, que é hormônio de fome, é aumentado nas pessoas que têm obesidade. Existe uma resistência à leptina, que é o hormônio de saciedade. Então, opa, peraí. O que que vem antes, o ovo ou a galinha? O que que vem antes? A pessoa ter uma maior produção, sentir muito mais fome do que as outras pessoas e não perceber a saciedade? Ou a pessoa desenvolve esse desequilíbrio hormonal por causa da obesidade, né?
O que vem antes provavelmente seja um desequilíbrio hormonal, uma produção maior de grelina e uma resistência à leptina que leva a pessoa a comer mais, porque ela sente mais fome. Então, dois fatores, né? Não é só porque ela sente mais fome que ela come mais também porque ela não percebe a saciedade. Esse é um dos centenas de fatores envolvidos na gênese da obesidade e na manutenção da obesidade. Poluição está envolvida, o uso de antibióticos na infância e na adolescência, ah, que mais? Vários fatores ambientais, culturais. Então, são múltiplos fatores que estão ali interligados e que vão realmente predispor uma pessoa a essa doença e contribuir para a manutenção, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar ampliado, né? Então, como que a Mundial da Saúde define a obesidade? Ela diz que a obesidade é uma doença crônica complexa, caracterizada pelo excesso de depósitos de gordura que prejudica a saúde. E a obesidade ela resulta de um balanço energético positivo por um longo período, onde a ingesta de calorias supera o gasto. E era muito essa visão reducionista que se tinha sobre a obesidade. A pessoa come demais, né? Então, o modelo pesocêntrico, ele vai nos mostrar isso. Por que que a pessoa é obesa? Né? E ainda aqui, entre aspas, porque a gente precisa adequar a nossa linguagem. Chamar a pessoa que sofre com obesidade, que é portadora da obesidade, de obeso, já não é mais aceito hoje em dia, tá? Mas eu estou usando aqui modelo pesocêntrico, modelo ultrapassado. Por que que a pessoa é obesa, entre aspas? Porque ela come demais. Logo, para para ela deixar de ser obesa, ela precisa comer menos. É simples assim, não é? Era assim que as pessoas viam. Ah, ué, está engordando porque está comendo muito, então é só parar de comer, é só comer menos, é só fazer uma dieta restritiva, tá? E isso corrobora tanto para manutenção da obesidade, para piora da obesidade, porque isso vai ceifando acesso a tratamento de qualidade, né? Quanto vai corroborando para a construção do estigma social da obesidade, tá? E aí, esse modelo antigo, arcaico, que não funciona e que não ajudou a reduzir a obesidade no mundo inteiro e nem ajuda a prevenir que novos casos surjam ou prevenir piora, acaba fazendo o quê? Não funciona, né? O que que a gente pode tirar de conclusão desse modelo pesocêntrico? Emagrecer não trata a obesidade. A redução de peso em si na balança não é o que vai tratar a obesidade. Pode para algumas pessoas melhorar alguns parâmetros de saúde? Pode, mas isso não deve ser o principal, tá? Nosso foco principal no tratamento da obesidade não pode ser a perda de peso. O IMC, ele não define saúde. Uma pessoa estar com peso normal, entre aspas, segundo o IMC, não quer dizer que ela esteja saudável, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista psicológico, tá? Então, IMC, peso, não define saúde. A gente pode ter pessoas magras que estão saudáveis e a gente pode ter pessoas magras que não estão saudáveis, assim como a gente pode ter pessoas acima do peso que estão doentes e pessoas acima do peso que não estão doentes. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então o foco no peso, ele não deve acontecer. Até mesmo porque como o peso, ele não é algo que a gente controla diretamente, né? Então, você pode dizer: "Ah, mas se eu fizer uma dieta restritiva, eu já fiz dieta e emagreci". Você controla o peso ou você controla comportamentos, atitudes? Você controla o quanto você ingere de calorias por dia. E isso pode gerar um emagrecimento num breve momento, mas a longo prazo não funciona. Gente, se dieta restritiva funcionasse para tratar a obesidade a longo prazo, nós não teríamos o aumento de casos que acontece no mundo inteiro, nós não teríamos a
as projeções de aumentos de casos nos próximos anos, nas próximas décadas, de maneira absurda. No Brasil, em menos de 20 anos, nós teremos mais pessoas com obesidade do que pessoas com sobrepeso. Vocês têm noção do que é isso? Tá? Isso mostra a urgência da gente aprender a tratar adequadamente, ok? Mas então, o que que muda desse modelo pesocêntrico antigo, né, biomédico, para o olhar atual sobre a obesidade? O que muda de fato é, ao invés de olhar para o quadro e entender como, opa, a pessoa está gorda, a pessoa tem obesidade porque ela come demais, é só comer menos. Não, a gente começou a estudar mais e se questionar por que é que a pessoa come demais. Por que será que ela come demais? Será que ela come demais por única e exclusivamente uma decisão própria? Que aí sim a gente poderia dizer que a obesidade é uma escolha? Ou será que existem questões fisiológicas, metabólicas, genéticas? Sabe? Então existem muitos fatores que vão estar envolvidos. E a gente tem múltiplos fatores mesmo. Então, não só questões que estão ligadas à biologia, mas outras questões, questões ambientais, questões culturais, familiares, pessoais, que também estão envolvidas na gênese da obesidade, tá? Então, esse é o olhar que nós temos hoje em dia. E por mais que a gente esteja falando de pesquisas que estão trazendo esse novo olhar aí, talvez de 5 anos para cá, de maneira mais forte, sabe? 4 anos para cá, né? A gente ainda tem a maioria dos profissionais olhando para o modelo pesocêntrico. Então a gente precisa ampliar esse olhar. E aí, com isso, é normal que a gente tenha alguns estigmas, tá? Os estigmas que a gente tem, esse viés do peso que nós temos, profissionais da saúde, vocês, enquanto população geral, é normal, porque nós vivemos numa sociedade que é gordofóbica. Nós vivemos numa sociedade que há décadas, né? Olha para a pessoa com obesidade, olha assim, ah, esse é sem vergonha, ah, ele só quer o lado bom, ou então está cometendo o pecado da gula, né? A pessoa tem obesidade porque ela é gulosa, né? Então, gente, não dá. Para quem estava aqui semana passada, para quem assistiu ao reality, e que estuda um pouquinho da obesidade, vai ver o número de absurdos que são falados nesse reality, tá joia? Então, essa é uma visão contemporânea, mas ela ainda é muito recente e ela ainda não é a maior parte dos profissionais, não representa a maior parte dos profissionais. E isso, quando a gente fala em obesidade, passando aqui, tá? Informações, dados que é da minha experiência clínica e de participação em congressos, em conversar com pessoas, etc. É um pouco mais de quem estuda obesidade, né, na sua raiz mesmo, então endocrinologistas principalmente, mas não é a visão de muitos cirurgiões bariátricos, não, tá? Então, quando você vai para dois congressos no mesmo ano, por exemplo, a BESO da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente vê algumas discrepâncias, né? Algumas discrepâncias bem visíveis, sabe? E aí a gente tem que entender também que existe ali o que é que as pessoas mais estudam. E essa visão ela precisa ser ampliada, ela precisa ser modificada, tá? Então, o que que a gente pode concluir com isso, né? Que será que essa equação ela é tão simples assim de resolver? É só você ingerir menos calorias e gastar mais calorias que a obesidade, puf, vai desaparecer? Ou seja, siga uma dieta restritiva à risca, vá para academia queimar mais calorias e beleza, obesidade desaparece, né? Não é. Realmente, esse é o tratamento básico que nós temos acontecendo no mundo inteiro. Coma menos e male mais, faça dieta e vá para academia. Só que isso tem se provado ineficaz há décadas, né? E esse é um grande desafio. Então, muitas e muitas pesquisas vêm sendo peraí. Muitas e muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas há décadas, só que ciência não é algo fácil de evoluir e é de uma hora para outra, assim, né? Então, muitos estudos vêm mostrando que não funciona. E para piorar, né, muitas dietas restritivas, elas acabam promovendo
um aumento de peso. Por quê? Porque a cada nova dieta fica mais difícil de emagrecer e mais fácil de você ter um reganho de peso, né? Existe o set point de peso, então o nosso cérebro ele vai entender nosso peso máximo como sendo o nosso peso ideal e ele luta com todas as forças contra o emagrecimento. Por quê? Emagrecimento, perder peso, é totalmente contrário à nossa sobrevivência, né? Ao longo do tempo, sobreviveram os seres humanos que tinham maior capacidade de acumular gordura. Para quê? Para sobreviver. Quando a gente morava nas cavernas, não tinha mercado, né? Não tinha iFood. Então, a gente tinha que fazer estoque de energia em forma de gordura, tá? E aí, quais são os problemas do modelo pesocêntrico? Que ele ignora que a obesidade é uma doença multifatorial e fica olhando só realmente para uma questão de male mais e coma menos. Isso reforça o estigma do peso, então contribui para que as pessoas tenham mais preconceito, mais estigma em relação às pessoas que sofrem com a obesidade, reforça a falsa solução das dietas restritivas e a cultura da dieta, então isso acaba mantendo, reforçando a cultura da dieta, o que é péssimo, porque pessoas que buscam emagrecimento estético acabam entendendo também que dietas são inofensivas e que é só ter força de vontade. E aí, gente, quando a gente vê padrões de beleza como os que a gente tem hoje em dia, né? Os padrões de beleza, eles mudam de ano de a cada X anos, mais ou menos. Antigamente mudava a cada 10 anos. É mais ou menos aí nessa média, né? Talvez uns 7, 10 anos. Vocês podem ver que a gente, a partir dos anos 2000, a gente começou a ter mais do que um padrão de beleza vigente concomitantemente, né? Então, nos anos 2000, por exemplo, a gente tinha uma magreza extrema sendo valorizada. A mesma magreza extrema que nós temos hoje, 25 anos depois? Não. Se vocês pararem para comparar quem era padrão de beleza naquela época, Gisele Bündchen. Se você olha uma foto da Gisele Bündchen nos anos 2000 e você vê quem é padrão de beleza hoje, né, uma magreza extrema, você vê que a Gisele Bündchen, ela é mais gordinha, podemos falar assim? Ela tem um corpo maior do que uma modelo que é padrão de beleza hoje, tá? Porque se deseja cada vez menos gordura no corpo, então se corre atrás de um percentual de gordura cada vez mais baixo, que não é compatível com saúde. Tudo bem que lá atrás, aquele peso que era valorizado, aquela estética que ela era valorizada, já não era saudável. As pessoas já chegavam naquele peso estético a muito custo quando chegavam, tá? Então, um IMC das modelos daquela época dos anos 2000 já não correspondia a um peso normal. Era um peso análogo à anorexia nervosa. Hoje em dia, pior ainda, tá? Porque a mulher ela tem que ter menos percentual de gordura corporal, ok? Só que hoje a gente tem outros padrões, né? Então, dessa beleza construída com cirurgias plásticas, com e que deve ter uma musculatura muito bem definida. A gente tem, né, a Virgínia representando esse padrão e tudo. É ainda mais patológico, porque é um percentual de gordura muito baixo e uma musculatura que não é naturalmente conquistada, né? Mas que é vendida como sendo algo natural, algo que, é só toma suplemento, só tomar suplemento, malhar, ter disciplina de ir para academia, fazer a dieta e tal. E recentemente, aí nas últimas 2 semanas, ela admitiu o uso de chip da beleza, né? Que ela falou assim, que o Léo Dias perguntou para ela, ai, mas e aí? Tá usando bomba ou não tá usando bomba? Ela, ai, não vou negar nem afirmar, alguma coisa assim, se contradisse ali, mas aí ela puxou para a questão de, sim, porque eu uso há muitos anos, coloquei chip da beleza, que tem um pouco de testo, um pouco de gestrinona, um pouquinho, ai, coisa de nada, né? Mas que contribuiu para a voz dela engrossar, para uma pele cheia de acnes e outras aí sequelas, né, que a gente acaba não descobrindo assim a olho nu, tão nu, né? Mas é que dá pra gente perceber que houve uma redução muito grande de percentual de gordura, que ela tá bem mais musculosa e mais recentemente muitas pessoas falando sobre um uso de bomba de outros modelos aí, não só
Chip da beleza, a gente tem essas dúvidas aí, né, levantadas, mas a gente só pode confirmar através de dela mesma admitir, joia? Assim como muitas outras influencers que têm um corpo super musculoso e tudo, admitem, falam que fazem uso de bomba e tudo mais, né? Bomba é um termo que é muito estigmatizado porque lembra a década de 80, com o uso de anabolizantes, muitas vezes anabolizantes para cavalos em academias de ginástica, por halterofilistas e tudo. Então, esse termo ele não é muito bem visto, né? Então é necessário um novo termo bonitinho. E um deles é realmente aí o chip da beleza, tá? Mas não é esse o nosso foco hoje. Então a gente precisa entender que esse modelo pesocêntrico, ele leva as pessoas a uma prática de dietas restritivas, essa restrição alimentar que ela acaba não podendo ser mantida no médio ou no longo prazo, não tem como. 95% das pessoas que fazem dietas restritivas acabam abandonando a dieta num curto prazo aí. E isso leva a uma recuperação do peso, leva à frustração, ao sentimento de culpa, e tudo isso vai bagunçando o metabolismo da pessoa. Então, vai colocando o set point do peso ali, o peso máximo da pessoa como sendo peso desejado pelo organismo, tá? Isso vai agravar os efeitos psicológicos negativos do ciclo, culpa, estigma e baixa autoestima, tá joia? E aí, então, o que que a gente pode ver que existe de novidades, que tem sido falado nos últimos tempos, né? Esse ano a gente teve grandes novidades e que, assim, gente, a gente precisa entender que as coisas demoram um pouquinho para começarem a serem praticadas em larga escala. Então, em 2021, surgiu as diretrizes canadenses de atendimento ao adulto com obesidade. Joia? Então, isso é muito positivo porque vai nos dar parâmetro, vai nos dar um norte de como deve ser o atendimento clínico do adulto que sofre com a obesidade. E nessas diretrizes foram colocadas cinco práticas, cinco marcos da jornada do paciente no tratamento da obesidade, tá? Então, a obesidade, dentro dessas diretrizes, ela é vista como uma doença complexa, em que o excesso anormal de gordura corporal prejudica a saúde e que vai trazer aí uma redução de saúde e uma redução de qualidade e expectativa de vida da pessoa que sofre com a obesidade, tá? É colocado, né, a questão do preconceito, e que as pessoas que têm obesidade, elas sofrem muito preconceito, e isso pode contribuir para complicações de obesidade, para um aumento de mortalidade, porque o que que acontece na prática, no dia a dia? Quando a pessoa tem obesidade, ela vai passar por um profissional da saúde que é gordofóbico, ela sofre gordofobia médica. Então, o que que a gente tem de dados de pesquisas com gordofobia médica? O profissional, ele faz menos contato visual com o paciente, ele faz uma anamnese mais breve, ele não investiga tanto os sintomas que o paciente está trazendo, a queixa do paciente, ele faz dessa maneira um diagnóstico menos preciso, uma prescrição medicamentosa que pode estar errado, pede menos exames laboratoriais, exames de imagem, etc. Então, o tratamento, o olhar sobre a pessoa, ele é muito mais pobre, tá? Com isso, a pessoa ela passa por tratamentos que são ineficazes, não estamos falando só do tratamento da obesidade, mas tratamento de outras enfermidades, então que são menos eficazes, e ela sendo maltratada por um profissional, ou vendo que tudo se resume a peso e todo mundo manda ela perder peso, que ela tem que ter mais força de vontade e perder peso, que motivação essa pessoa tem para buscar tratamento para qualquer enfermidade que seja, tá? Então é isso que acaba existindo também de prejuízos em relação à obesidade, ok? Então qual que é essa jornada? As diretrizes elas vão postular 5 pontos, né? Então, primeiro ponto, peça permissão para o paciente para conversar sobre o peso, sobre o corpo, sobre a história da obesidade desse paciente, tá? Ah, eu já ouvi de muitos alunos e esses dias estava conversando com meu irmão sobre essas questões. Ele trabalha com seguro de vida.
E aí ele falou: ah, mas também você começa nessa, pô, você vai no médico para tratar o negócio, aí o médico tem que pedir permissão para conversar sobre isso. Tem que pedir, se a pessoa aceita ser pesada, pô, tá indo lá para tratar, tem que fazer tudo o que tem que fazer e pronto. Eu, opa, peraí, que não é bem assim, né? Expliquei para ele a questão de gordofobia e tudo. E mesmo assim, sendo uma pessoa esclarecida, trabalhando na área da saúde e tudo, ele não aceitou, né? E é isso que a gente passa no dia a dia. Então, as pessoas passarem a aceitar, os profissionais passarem a tratar desta maneira, vai demorar ainda um tempo. Por isso que a gente precisa conscientizar cada vez mais os pacientes exigirem os seus direitos, né? Exigirem que eles sejam bem tratados num consultório e falar muito sobre isso. Então, quando vocês ficam com receio de falar sobre o seu trabalho em redes sociais, etc., você precisa falar. Isso aqui vai ajudar a romper o estigma que existe sobre a obesidade, tá? Segundo ponto é avaliar a história de vida da pessoa, avaliar o histórico de obesidade. Então a gente precisa fazer um resgate dessa história de obesidade. Poxa, como que era o peso dessa pessoa na vida intrauterina, quando nasceu, como foi a introdução alimentar, o que que era ofertado, como foi a evolução do peso, tá? Então tudo isso a gente precisa saber. A gente precisa saber da família. Será que essa pessoa tem familiares que sofrem com obesidade? Qual que é o grau dessa obesidade? Alguém já fez cirurgia bariátrica? Tem transtornos alimentares, transtornos psiquiátricos? Muitas medicações estão envolvidas no ganho de peso, né? Então a gente precisa ter um histórico muito preciso sobre a vida deste paciente. Terceiro ponto é aconselhar sobre o manejo, sobre o tratamento, a terapia nutricional, sobre o tratamento psicológico, né, tratamento medicamentoso, a cirurgia bariátrica. Então, não basta você, dominar o tratamento psicológico da obesidade. Você precisa saber dominar os tratamentos que existem à disposição para o seu paciente. Você precisa esclarecer a ele como é feito os outros tratamentos. Por que que o tratamento nutricional é tão importante, já que a gente, enquanto psicólogo, da TCC, que trabalha com comer consciente, que trabalha com comer intuitivo, a gente vai trabalhar o comportamento alimentar. Então, para que que precisa de um nutricionista se já tem alguém trabalhando ali comportamento alimentar? O que que o nutricionista vai fazer? Tá? A gente precisa explicar o que que a gente tem de tratamento medicamentoso hoje à disposição, encaminhar para um endocrinologista atualizado sobre o tratamento da obesidade, que possa prescrever um tratamento bem feito. Nada de protocolos mirabolantes com aplicação de tirzepatida, de semaglutida no consultório, né? Então, existem medicações que elas não são manipuladas ainda. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, ok? Que outras medicações que existem, não é só Monjaro que existe na vida, mas existem outras medicações que contribuem e muito para pessoas que têm a obesidade com comorbidade, com um transtorno de compulsão alimentar, ou para uma pessoa que está no sobrepeso, que quer pensar numa prevenção, né? Que precisa fazer um tratamento multi, tá? E a cirurgia bariátrica, como é que funciona a cirurgia bariátrica? Quais são os comportamentos, os tratamentos necessários para que a gente tenha uma maior chance de sucesso com o procedimento? O que que pode levar a um fracasso, digamos assim, né? Porque muitas pessoas ainda hoje, gente, a gente às vezes pensa, né, que puxa, tem muita informação à disposição, mas não, a informação ela precisa ser repetida e existe muita fake news, né? Então, veja, existem muitas coisas erradas que são faladas sobre o tratamento, existem diversos medicamentos que contribuem para o tratamento da obesidade, que não são Monjaro, né? Então a gente precisa trazer tudo isso à tona para as pessoas, para que as pessoas saibam, para que a gente possa encaminhá-las para profissionais idôneos de verdade, tá? Cirurgia bariátrica, é o fim da cirurgia bariátrica com as medicações, com as canetinhas emagrecedoras, entre aspas. Esse nem é o termo correto da gente designar, a gente deve falar em medicamentos anti-obesidade, tá? Não, não é o fim da cirurgia bariátrica, né? A gente opera muito menos pessoas do que poderiam de fato operar, do que são aptas à cirurgia bariátrica.
sabe? Ela é o tratamento que promove resultados sustentáveis no longo prazo. A medicação, você precisa fazer o uso de longo prazo, né? Inclusive, tá se falando muito a respeito desse uso das medicações a longuíssimo prazo, tá ok? O quarto ponto é da gente concordar em relação aos objetivos, da gente fazer um plano de tratamento em conjunto com o paciente. Então, se no modelo biomédico anterior as pessoas elas tinham que seguir a cartilha que o médico prescrevia à risca, e se ela não seguisse, se ela fracassasse, se ela não perdesse peso, se ela tivesse uma, uma recidiva da obesidade e tudo, a culpa era dela, porque não fez as coisas direito. Hoje a gente já coloca o paciente como protagonista do tratamento. Então, ele não está abaixo dos profissionais da saúde, ele é protagonista. Ele tem a autorresponsabilização? Tem. Tem um poder de decisão a respeito dos tratamentos? Tem. E nós estaremos lado a lado trabalhando, todo mundo, tá? Todos os profissionais da saúde estão alinhados com rede de apoio e com o paciente. Não tem ninguém que é melhor do que ninguém, tá joia? O quinto ponto é orientar em relação a gatilhos e barreiras. Então, a gente precisa fazer prevenção de recaídas, a gente precisa ver como que a gente pode transpor certas barreiras, joia? Então, tudo isso é muito necessário, tá ok? Então, essas são as diretrizes canadenses de atendimento ao adulto com obesidade. E veja, talvez para quem já atende pessoas com obesidade possa ter visto algum dos pontos ali que puxa vida. Isso aqui eu não estou cumprindo, né? Então já vão pensando na mudança que vocês podem fazer na atuação clínica de vocês a partir de amanhã, tá? Então isso é muito importante. E aí, então, em 2023, agora com uma revisão, surgiu a proposta da BESO em relação à classificação da obesidade conforme o histórico de peso da pessoa, ao invés do IMC, tá? O IMC, ele tem caído por terra, então ele não é mais a única medida que a gente deve olhar para entender a obesidade de uma pessoa. Quer dizer que a gente não usa nunca mais na vida? Não. Você pode calcular o IMC do seu paciente, mas ele não vai ser o maior preditor de como está a obesidade do seu paciente e também ele não vai ser o único parâmetro de tratamento. Porque antigamente, como que a gente olhava? Ah, puxa, segundo o IMC, tem uma obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? Classe 1, 2, 3, que também já não é preciso, tá? Por quê? Porque o IMC ele não vai avaliar como que é o corpo da pessoa, a compleição física da pessoa, ok? E aí a gente trazer para o peso normal, segundo o IMC, só com esse parâmetro, será que é suficiente? Não, não é suficiente, porque ele é apenas uma medida que foi desenvolvida pelo QTLE, porque ele queria saber como era o corpo das pessoas na sua região, né? Então ele não avalia etnias diferentes, ele não avalia estruturas físicas diferentes, tanto que você pode ter duas pessoas com 120 quilos, uma que é um halterofilista e o outro que é uma pessoa sedentária, que tem obesidade, que tem um acúmulo de gordura muito grande mesmo, tá? Então o IMC ele não é um bom parâmetro para gente, ok? Dentro dessa proposta como que é avaliado? É calculado o IMC, no entanto, é olhado para a obesidade da pessoa, é olhado para como que é o peso máximo que essa pessoa já teve na vida, tá? Então, esse vai ser o nosso parâmetro. Se a pessoa tem, se dentro do seu peso máximo ela teve uma perda de 5 a 10% do seu peso máximo, a gente diz que ela tem uma obesidade reduzida. Se ela teve uma perda de peso acima de 10% do seu peso máximo, ela tem uma obesidade controlada. Isso, claro, desconsiderando gestações quando nós estamos olhando para mulheres, tá ok? Então é assim que a gente vai olhar para a obesidade da pessoa. Opa, mas espera aí. Será que 10% de perda de peso para uma pessoa que tem obesidade ali entre 30 e 40, a gente está falando de pessoas que têm obesidade classe 1, classe 2. Será que 10%? Então, vou repetir aqui a questão da obesidade.
segundo essa proposta da BESO, em que a gente vai olhar para o histórico de peso da pessoa e o nosso parâmetro de referência vai ser o peso máximo que a pessoa já teve sem ser em gestação. Então, a gente não considera, né, mulheres gestantes, o período, desculpa, o peso que a mulher apresentou durante a gestação. Então, se essa pessoa tem um IMC entre 30 e 40, ou seja, uma obesidade classe 1 ou 2, a gente vai dizer que ela tem uma obesidade reduzida se ela teve uma perda de peso entre 5 e 10% do seu peso máximo, tá? E uma obesidade controlada se ela teve uma perda de peso de mais de 10% do seu peso máximo. Então, veja, 10% de perda de peso para alguém que está com uma obesidade classe 2 e tudo, não é uma perda de peso significativa. Não traz a pessoa para a faixa de peso normal do IMC. Mas por que é que a gente considera isso? Porque nós temos muitas evidências de que a pessoa tem melhoras de saúde com essa redução de peso aparentemente discreta, tá joia? E deu algum pau aqui feio na minha internet, porque inclusive tinha aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Ah, tá aqui. É, o que que acontece daí com pessoas que têm um IMC mais alto? Pessoas que têm um IMC entre 40 e 50, então uma obesidade classe 3, a gente vai dizer que ela tem obesidade reduzida quando ela tem uma redução de peso, quando ela teve uma perda de peso entre 10 e 15% do seu peso máximo de vida, desconsiderando gestação. E uma obesidade controlada quando ela tem uma perda de peso acima de 15% do seu peso máximo. Então vamos lá. Para pessoas que apresentam um IMC entre 40 e 50, então uma obesidade classe 3, a gente vai considerar que ela tem uma obesidade reduzida quando tem uma perda de peso entre 10 e 15% do seu peso máximo. E aí a gente vai considerar que a pessoa tem uma obesidade controlada quando essa pessoa com IMC entre 40 e 50 teve uma perda de peso acima de 15% do seu peso máximo de vida, exceto, né, gestação para as mulheres que já engravidaram tudo, tá? E o que que a gente vê em relação à perda de peso? Por que que isso é tão importante? Veja, perder 5, 10, 15, 20% do peso máximo que a pessoa já teve na vida não traz a pessoa para o peso normal do IMC, certo? Só que o que que a gente tem de dados de pesquisas já de longa data que faz com que a gente olhe para essa redução de peso discreta? Porque veja, vamos fazer umas contas simples. Para uma pessoa que tem 100 quilos e que ela tá com obesidade, perder 5% do seu peso, a gente está falando em perder 5 quilos. 10%, 10 quilos, né? Vir para 90 quilos. 15%, 85 quilos. Então a pessoa continua com uma obesidade importante. Mas o que que a gente tem de evidência sobre redução de peso? Que quando a pessoa perde entre 5 e 10%, tem estudos que mostram que com uma redução de 3% apenas do peso da pessoa, ela já tem uma redução da resistência à insulina e melhora da glicemia, né? Então, puxa, veja que maravilha isso. Quando ela tem uma redução de peso entre 5 e 10% do seu peso, ela diminui ainda mais a resistência à insulina e a glicemia melhora, vai melhorar os níveis de colesterol, alivia dores articulares. Nossa, mas espera aí, a pessoa vai estar ainda com uma obesidade muito importante e ela vai melhorar a dor articular, vai melhorar a mobilidade com uma redução de peso tão pequenininha assim, né? Para uma pessoa com 100 quilos perder 10 quilos já acontece tudo isso? Acontece. E se você trabalha com obesidade no dia a dia do seu consultório, você vê isso acontecer também, né? Então a gente não precisa. Calma aí, deixa eu terminar essa parte. Pode melhorar significativamente a mobilidade e a função sexual, reduzir a depressão e possivelmente o risco cardiovascular e a mortalidade no longo prazo. Então, peraí, gente, o que que a gente tem que olhar para isso? O tratamento da obesidade, ele costuma ser muito polarizado. Você tem que vir para o peso normal do IMC quando esse tratamento é pesocêntrico, tá? Então, por que que é tão importante a gente mudar o nosso olhar e promover melhoras? Por quê? Porque o peso a gente não controla. Peso é mero produto. A pessoa ela vai perder peso quando ela faz uma mudança de comportamento alimentar, que ela consegue manejar melhor o seu comer emocional,
quando ela consegue se conectar com o próprio corpo e entender quando ela está realmente com fome, quando é uma fome fisiológica, ela consegue identificar uma fome emocional, fazer a regulação emocional de emoções negativas envolvidas com o comer emocional, porque existe o comer emocional que é positivo, que é normal, que é esperado, tá? Quando essa pessoa começa a perceber sinais de saciedade e honrá-los, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para isso e tirar um peso gigantesco das costas do paciente que se sente na obrigação de chegar no peso normal. E geralmente os médicos calculam e passam: olha, teu peso normal é entre 58 quilos e 64 quilos. É essa faixa, você tem que chegar nessa faixa e permanecer ali. E se a pessoa não consegue chegar? E se ela chega e tem a recidiva do peso? Aí a gente considera que o tratamento fracassou? Se a pessoa pode ter todas essas melhoras aqui de saúde, e fora as melhoras, né, psicológicas, emocionais, o sentimento de autoeficácia, autoestima melhorando, a relação com o corpo melhorando, tá? Então a gente tem que olhar para isso. E quando a pessoa tem uma perda de peso acima de 10%, tem maiores benefícios, com a redução de até 20% de infarto, acidente vascular cerebral e mortes, tá? Então a gente precisa olhar para isso. Olha o tamanho das melhoras que existem. Ai, mas vai continuar gordinho. Ai, mas vai continuar com um corpo muito maior. Sim, vai, mas vai estar saudável, ok? Muito mais saudável do que agora. Então a gente tem que lembrar que o tratamento, ele é um processo. Não existe um tratamento que vai ser um shift, né? Uma virada de chave. Nem a cirurgia bariátrica é. A gente precisa de um tratamento que seja multiprofissional, de preferência inter ou intradisciplinar, em que os profissionais vão combinar tratamentos, em que eles vão planejar o tratamento em conjunto, em que eles vão trabalhar junto com o paciente. Tá joia? E aí, no início desse ano de 2025, foi lançada uma nova definição e classificação da obesidade na revista Lancet, que é uma das mais importantes que nós temos no mundo, que a revista juntou uma comissão de 56 profissionais para poder trazer essa nova definição, e essa definição é de sinais e sintomas da obesidade, então a obesidade como um acúmulo de tecido adiposo, tá? Então o que que a gente precisa fazer? Buscar a confirmação desse acúmulo do tecido adiposo, e a gente faz isso não só através do IMC. Uma das possibilidades é a gente usar o IMC mais circunferência abdominal, né? Que a gente tem medida de circunferência abdominal. Existem parâmetros para homem e para mulheres, e essa é uma medida muito boa porque é fácil da gente fazer no consultório. Enquanto psicólogo, a gente pode fazer, tá? Tranquilo. Eu sempre fiz. Eu sempre trabalhei tanto com peso máximo, então para avaliar a história de obesidade, história de vida do meu paciente e essa circunferência abdominal. É muito simples, é usada já há décadas e décadas e agora voltou a entrar em evidência, e isso é muito bacana. Tem uma outra medida também, que é a relação cintura-quadril, que também era muito utilizada e agora voltou a ficar no holofote, tá? E a relação cintura-altura. Gente, por que que essas medidas aqui, além do IMC, elas são muito importantes? Elas são importantes porque elas são fáceis. Diferente, por exemplo, de uma ressonância magnética, que é um exame extremamente caro, de difícil acesso e tudo, essas medidas elas são feitas no consultório. Precisa do quê? Precisa de uma fita métrica. Ponto, tá? Então você nem precisa calcular o IMC se duas das medidas já denotarem o diagnóstico de acúmulo de tecido adiposo. Relação cintura-quadril, circunferência de cintura abdominal, de circunferência abdominal, desculpa, denotaram obesidade, um excesso de gordura no corpo, tá ok, não precisa calcular IMC. Relação cintura-altura, mais relação cintura ao e quadril, denotou? Não precisa calcular IMC, tá bom? Mas você pode usar o IMC e mais alguma dessas outras medidas aqui também. Então, isso facilita um diagnóstico correto, um diagnóstico melhor, tá bom? E aí, então, o que que a gente tem como
classificação da obesidade. A obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Tem como que é a obesidade pré-clínica? A gente vai ter a confirmação de acúmulo do tecido adiposo, então sim, essa pessoa tem muita gordura corporal, mas sem sinais e sintomas no presente momento. Então ela está bem de saúde, tá? Então tá tudo bem de saúde. Ela não tem uma redução de funcionalidade no seu dia a dia, então uma redução de mobilidade porque ela está com obesidade, ok? Mas ela tem fatores de risco. Ela pode evoluir para uma obesidade clínica. Então é um quadro que a gente não sabe se vai permanecer assim a longo prazo ou não, mas que pode piorar, pode se manter estável e a gente vai buscar fazer uma prevenção de piora, tá? A gente vai buscar tratar este quadro. Então, a pessoa pode evoluir, né? Olha aqui, como ela tem um aumento de fatores de risco, ela pode desenvolver doenças cardiovasculares, ela está mais exposta a cânceres e diabetes tipo 2, né? Então, numa condição de obesidade pré-clínica, a gente tem uma condição que não muda a saúde no presente momento, mas tem fatores de risco relativos, tá? Então tá tudo bem agora, mas pode ser que daqui a pouco não esteja mais. Joia? Na obesidade clínica, então a gente tem a confirmação do acúmulo de gordura corporal, né, de tecido adiposo, mas com sinais e sintomas de obesidade no presente momento. Então existem sinais. Existem sintomas que são relacionados à obesidade. Existe também uma redução de funcionalidade no seu dia a dia. Então, as suas atividades são prejudicadas por causa da obesidade e ou sintomas caracterizados pela obesidade. Que tipo de sinais e sintomas? Dores articulares com redução de motilidade, dispneia, né, que é falta de ar, doenças metabólicas, então, diabetes tipo 2, triglicerídeos altos, pressão arterial alta, colesterol alto, disfunções de outros órgãos, como rim, sistema urinário, reprodutivo. Então, vai ter mais coisas, comorbidades vão estar associadas neste caso, tá? Ou seja, a gente consegue classificar como doença clínica no presente momento. E aí, então, o que que a gente, enquanto psi, pode fazer? Você pode começar avaliando os hábitos alimentares do seu paciente, avaliar estilo de vida, cognições, emoções relacionadas à comida, à própria obesidade, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba desenvolvendo certos hábitos. A gente precisa ter essa clareza também de que a obesidade ela não é só sustentada por questões fisiológicas, por questões genéticas, existem questões que são comportamentais e aí que a gente vai agir. Não é tudo só ou fome fisiológica ou fome emocional ou fome específica, não. Nesse contexto também as pessoas elas desenvolvem um hábito. Por exemplo, eu sempre preciso de um docinho depois do almoço. Mas qual é o contexto de vida da pessoa? Almoça num restaurante, no mesmo restaurante, todo dia, vai no caixa pagar o seu almoço, tá ali aquele balcão cheio de doces. A gente naturalmente vai ter um desejo, tá? E aí cabe a você observar, eu preciso honrar esse desejo ou não, não vale a pena, tá? Então a gente precisa pensar sobre tudo isso. E aí, às vezes a pessoa estabelece aquele hábito, é só um docinho. Sim, só um docinho dificilmente vai fazer diferença na vida da pessoa, comer um alpino todo dia depois do almoço, tá? A questão é se estabelecer um hábito. Às vezes a pessoa vai parear dois estímulos. Eu preciso estar bem para começar a trabalhar. Então, eu preciso estar com uma boa concentração. Vou tomar um café, vou comer um chocolatinho para me dar mais energia e tal, para poder estudar. E aí começa a linkar as coisas. Opa, puxa vida, eu só consigo estudar quando eu tomo um cafezinho como um chocolatinho, sabe? Então, às vezes são hábitos que vão sendo estabelecidos e a gente sempre vai amar hábitos que trazem uma recompensa, tá? Então, por isso que mudar hábitos é tão difícil, especialmente quando a gente fala em comportamento alimentar. Joia? Você pode também, enquanto psicólogo,
Oferecer intervenções baseadas em evidências para mudar o comportamento alimentar. Então, terapia cognitivo-comportamental, nós temos protocolos baseados em evidências que são focados no tratamento da obesidade. Nós temos aí TCC de terceira onda, né, com as terapias baseadas em mindfulness. O Mindful Eating é uma delas. A busca pelo tratamento das emoções, então buscar fazer regulação emocional. DBT, por exemplo, tem protocolo para tratamento de compulsão alimentar e comer emocional, com foco em saúde, né, na mudança do comportamento alimentar sustentável, porque tem que ser sustentável, do contrário, a gente está fazendo uma dieta restritiva, para melhorar a qualidade de vida, melhora da qualidade da alimentação, né? Então, assim, aquela máxima de descasque mais, desembale menos é muito importante, gente. Um dos fatores que contribui muito para a obesidade hoje em dia, tanto para a predisposição à obesidade quanto para a manutenção da obesidade, é o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, as pessoas querem hoje praticidade, elas acham que elas não têm tempo para cozinhar, para fazer compras. E por que que eu digo elas acham que? Porque vocês vivem essa realidade. Para e vai ver o tempo que você perde dia a dia em redes sociais. O Brasil é um dos países que mais perde tempo em redes sociais no mundo. Então, a falácia de falta de tempo não dá, gente. Não dá para cair nessa desculpa, tá? Então, sim, é difícil a gente lidar com vício em redes sociais e tudo, é difícil a gente organizar a vida da pessoa, a rotina ali. É difícil, mas é possível. E aí entra a decisão da pessoa, porque ela vai ter que fazer mudanças que são drásticas mesmo, né? Ai, Thali, então agora nada de iFood, nada de comida pronta. Não falei isso. A gente não pode vir do 8 para o 80, né? Dieta restritiva faz isso, sai do 8, vai para o 80, que é uma mudança radical, e que daí o que que acontece? Quando nós estamos num patamar e nós almejamos um objetivo muito alto, a chance da gente chegar lá e cair, ter uma recaída muito grande. Então, passos largos não funcionam. A gente precisa fazer um processo. Ah, então quero sair daqui de comer basicamente alimentos ultraprocessados, almoçar num restaurante por quilo, que vai receber geralmente, né? Recebe mais aditivos, mais glutamato monossódico, é, vários realçadores de sabor, mais gordura para a comida ficar mais bonita no buffet, etc. Eu só cozinho, eu só como a comida que eu mesma faço. A gente tem um longo caminho, um processo. E não quer dizer que isso aqui, eu cozinhar todas as minhas refeições, seja saudável e sustentável para o nosso paciente. Por isso que o tratamento tem que ser personalizado, tá? Às vezes, para algum paciente, você vai estabelecer, vai ajudar o paciente a estabelecer qual é o dia da semana que vai comer no restaurante, sabe? Que tipo de restaurante que vai ser. E aí vocês vão planejar tudo isso juntos, ok? E é ver o que é sustentável para a pessoa naquele momento. Você não vai mudar daqui para o meio do caminho, não. Você vai fazendo mudanças graduais e sucessivas, expondo a pessoa a novos comportamentos e ela vai se habituando. Então, essa exposição gradual e constante que vai fazendo com que a pessoa se habitue a novos comportamentos e que ela vai internalizando aquilo e aqueles novos comportamentos vão se transformando em hábitos, tá? E é assim que você vai ajudar a pessoa a mudar hábito. Exercício físico, passar a praticar exercício físico com prazer, por prazer, e não como uma punição, não com peso. Ai, puxa, eu comi pizza ontem, eu vou ter que malhar amanhã mais uma hora na esteira. Ai, vou ter que me matar mais uma hora na esteira. Não, é encontrar um exercício que gere prazer, né? Que seja exequível, tá? E aí fica muito mais fácil da pessoa sair de um patamar de sedentarismo e vir para um praticante de exercícios. E aí também nós estamos falando em mudanças progressivas. Não dá para sair do sedentarismo absoluto para vou malhar 5 vezes na semana. Não dá, né, gente? É isso que faz com que as pessoas desistam do tratamento. Então você precisa expor as pessoas de pouquinho em pouquinho, tá joia? Você pode acolher o desejo de emagrecimento do seu paciente, mas trabalhar a narrativa de que saúde não depende exclusivamente disso.
tá? Muitas pessoas escutam, né, Globo Repórter, coisas assim, e acham que tem que emagrecer para estar saudáveis. E aí a gente precisa trabalhar isso, de que o peso não está diretamente relacionado à saúde. A gente pode ter uma pessoa que está ali com obesidade e que ela tem comportamentos saudáveis, ela tem um bom manejo do estresse, ela tem uma qualidade de sono boa, ela come alimentos mais in natura, produzidos em casa, né? Então, feitos em casa, ao invés de fast food, tá? Consumo de álcool moderado, né? Baixinho, uma vez na semana, tá? Não fuma. Então, existem muitos comportamentos que vão ajudar a pessoa a ter uma melhor saúde, que não necessariamente uma redução de peso. E aí, o que que você faz com um paciente que quer emagrecer, que busca um peso estético, que busca um corpo dos sonhos? Você vai acolher esse desejo sem cair no reducionismo do peso estético, não é importante, tá? Peso estético vai ser importante para alguns pacientes. A questão é entender assim, poxa, você está querendo emagrecer? Como é o corpo dos sonhos? Como que você quer ficar? A gente precisa entender se a pessoa quer emagrecer, porque a sociedade está falando que ela tem que emagrecer e daqui 8, 10 anos tem que mudar o padrão de novo, porque isso as pessoas não lembram. Elas não param para observar assim, puxa, eu tô com 30 anos. O que que era bonito quando eu era criança? O que que eu ouvia das minhas tias, da minha mãe sobre o corpo delas? E depois, quando eu era adolescente, o que que era bonito? O que que eu queria? E agora, jovem adulta, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, o que que eu queria? E agora, o que que eu quero? Então, a gente tem que fazer esse resgate histórico com as pessoas para elas acordarem e passarem a olhar e entender que padrões de beleza estão sempre mudando, que é para você realmente estar achando teu corpo uma bosta, que é para você odiar o teu corpo, que é para você gastar rios de dinheiro buscando ter um corpo que não é possível para 96% da população, tá bom? Tá? Então, querer um corpo mais bonito, que agrade mais aos olhos quando a pessoa olha no espelho, é ok, isso é bom, isso pode inclusive denotar isso pode inclusive denotar uma autoestima positiva, tá? Então a gente precisa entender o contexto em que isso acontece. Ou você quer um peso estético porque a tua blogueira de estimação, que tem a mesma altura que você, pesa tanto, e aí você acha que você tem que ficar daquele jeito também, tá? Então, para que é? É para você? É para o outro? É para a sociedade? É para o marido? É para o namorado? Para quê? Tá? E aí a gente vai trabalhar com essa questão entre o desejo do emagrecimento e a pressão externa estética. Nós vamos avaliar que corpo que essa pessoa gostaria de ter e se isso é viável fisiologicamente, financeiramente e pela rotina. Porque aí, quando a gente coloca todas as cartas na mesa, a pessoa tem condições, ela tem consciência, ela vai poder avaliar se é isso realmente que eu quero para mim ou não. Não, isso aqui não faz sentido para mim. Puxa, você tem condições de investir pesado em Monjaro nesse momento? Personal trainer, porque faz muita diferença você treinar com personal e você só treinar sozinho na academia. Você ter uma nutricionista, você ter as suas refeições feitas por um profissional, né? Um chefe de cozinha, uma cozinheira que seja, que vai seguir ali uma alimentação balanceada, uma dieta restritiva, tá disposta realmente a aguentar as consequências de às vezes você chegar naquele peso estético, chegar naquele corpo dos sonhos e você não conseguir manter aquilo, tá? Então, tudo isso precisa ser pesado. Tudo isso precisa ser colocado na balança em pratos limpos para que a gente ajude o nosso paciente a tomar a melhor decisão para ele, tá? Ok? Então é assim que a gente pode trabalhar com alguém que quer emagrecer. E ainda assim pode ser que a pessoa não emagreça, tá? A gente não tem como assegurar que um déficit calórico vai levar uma pessoa ao emagrecimento. Na fórmula matemática, é isso que deve acontecer. Mas o nosso corpo não é uma fórmula matemática, ele é uma máquina extremamente complexa que tem vários fatores que influenciam no seu funcionamento, tá? Ahn, e aí você pode também ajudar a pessoa
a encontrar significado e autonomia nesse processo, independente do número da balança, tá? E ela pode, inclusive, ressignificar essa beleza para ela, joia? E aí você pode fazer intervenções para o padrão alimentar da pessoa, trabalhar escolhas conscientes alimentares, pode trabalhar comer consciente, comer intuitivo, estratégias para lidar com recaídas, desenvolver autocompaixão, autorregulação emocional, trabalhar com pequenas metas de saúde que você vai melhorando, né, passinho por passinho. Então, melhorar a qualidade de sono, o movimento, praticar mais atividades físicas e exercícios físicos, manejo do estresse, etc. Fazer monitoramento de marcadores de saúde, como pressão, glicemia, lipídios, em paralelo à mudança de comportamento alimentar. Então, a gente pode ajudar essa pessoa, tá? A gente não é contra nem a favor, né? Porque, afinal de contas, a gente batalha para que o nosso paciente tenha autonomia. Então, a gente vai ajudar as pessoas a desenvolverem essa autonomia e fazerem escolhas por conta própria. Isso é autonomia, tá? Então, números na balança não importam? A gente simplesmente ignora números na balança, não conversamos sobre isso, não ajudamos o paciente a emagrecer, né? Os números importam sim, mas não é tudo. Então, a grande questão, a nossa grande briga que a gente rema contra a maré, é que a gente tem uma maré de profissionais de tratamentos olhando para tem que perder peso a qualquer custo, tá? E não, a gente não trata a obesidade perdendo peso a qualquer custo. Peso é mera consequência, tá? Então, o peso ele pode ser um dos indicadores de saúde, mas não é o único, nem o mais importante isoladamente. Hoje, a gente sabe que o foco exclusivamente no número na balança pode ser um erro clínico, porque ignora aspectos fundamentais como comportamento alimentar, hábitos de vida, saúde mental, composição corporal, presença de comorbidades, nível de aptidão física e até fatores sociais, socioeconômicos, tá? Inclusive, diversas revisões sistemáticas mostram que mudanças no estilo de vida podem melhorar pressão arterial, perfil lipídico, controle glicêmico, qualidade de vida, autoestima, sem uma perda de peso significativa, que foi isso que a gente viu hoje na aula. O peso importa no contexto certo, mas dentro de uma visão mais ampla, tá? Dentro de uma visão mais holística da coisa, não com um peso isoladamente, olhando para uma questão multifatorial e centrada na pessoa e não nos números da balança. Mas quando ele se torna o único critério de sucesso, a gente reforça a cultura da dieta e aumenta o risco de transtornos alimentares e fracassa em gerar uma saúde real e sustentável. Tá joia? Gente, beijo grande para vocês, bom descanso e até a próxima segunda.